Oi, aqui é a Jéssica e chegou a hora da gente conversar sobre tudo o que eu li no mês de outubro, que foi gigante e teve muita coisa boa, muita coisa diversa. Eu tô louca pra compartilhar com vocês as minhas impressões. Vou começar mostrando aqui os livros que eu li em leituras conjuntas, as mais variadas possíveis, e depois alguns livros que eu li para outros projetos, outras coisas que eu fiz nesse mês, que foi um mês muito longo e que rendeu inclusive diversos gêneros. Tem aqui livro de poesia, tem contos, tem romance, e eu fiquei bem animada de ler, na verdade, tudo isso aqui. Tem outras coisas que eu não terminei, então não vou mencionar, mas teve muita coisa surtida. E eu sempre gosto quando o mês é variado, porque aí eu não sinto enjoo, né, de leituras. Eu vou comentar um pouquinho de cada um desses livros para vocês já já. Antes de eu continuar, deixa eu lembrar todo mundo de se inscrever nesse canal, caso ainda não sejam inscritos, porque a inscrição de cada um é muito importante. Muito obrigada a todo mundo que já está por aqui comigo, acompanhando os conteúdos que eu venho trazendo. Muito obrigada também a apoiadores e apoiadoras do canal por motivarem o meu trabalho, por estarem junto comigo nessa parte mais financeira também. E, claro, confiram tudo o que eu deixo aqui na caixa de descrição do vídeo, porque é nesse espaço onde eu coloco os links para vocês verem sinopses, valores, formatos dos livros, alguma outra coisa que eu esqueço de falar aqui durante a gravação. E, enfim, confiram sempre esses detalhes, porque, sério, gente, tem muita coisa aqui escrita e eu sei que às vezes as pessoas não olham e é importante conferir. Eu vou começar falando dos livros de leituras conjuntas, então teve várias coisas acontecendo nesse mês de outubro. Eu fiquei muito feliz que bem no comecinho eu consegui terminar um livro que eu tinha iniciado no mês anterior, mas que tinha live programada para outubro, que é este aqui, Filha da Fortuna, a nossa 7ª leitura conjunta do projeto Lendo Isabel Allende em ordem cronológica, e já tem live aqui no canal sobre esse livro que eu gostei muito mesmo quando li. Fiquei bem emocionada com os personagens, acho que é um dos romances mais envolventes que eu li até agora, e tem uma história que se passa no século XVIII, né? Então ele é um livro mais antigo nesse sentido da história que conta, e vai falar de uma história de amor, mas não talvez no caminho mais tradicional. Começa um caminho muito tradicional e depois vai indo para outros caminhos. Vai falar sobre a corrida do ouro na Califórnia, no século XIX, e de uma mulher aventureira que vai para lá num barco escondida, né, e viaja cheia de problemas para chegar atrás de um amado, e na verdade ela nunca mais vai encontrar esse amado. É uma coisa muito interessante a maneira como vai se construindo esse romance. E tem um personagem chinês também que eu achei bem diferente dos personagens da Isabel até aqui. E eu comentei tudo na live de discussão desse livro. A primeira parte da live não tem spoilers, então vocês podem ver. E na segunda parte a gente tem a conversa, então eu trago alguns trechinhos, comento alguns detalhes dos personagens e tal. Dá pra vocês verem só a primeira parte se quiserem e ver também tudo se você não tiver nenhum problema em saber os detalhes das histórias. Mas ó, livraço, gostei muito de ter lido e em breve tem mais, porque já vai ser lido aqui no projeto o Retrato em Sépia, e eu vou anunciar aqui no YouTube, então fiquem de olho. Outra leitura conjunta que acontece mensalmente, diferente do da Isabel, que é a cada bimestre, é a do Leia Latinos, né? Sempre tem um livro do meu clube de leitura chamado Clube Leia Latinos. A gente tem uma página no Catarse, catarse.me/Clube Leia Latinos, ou o primeiro link que fica aqui embaixo na caixa de descrição. Confiram o nosso projeto, que já tem 3 anos e muitas leituras de vários países da América Latina. E nessa vez, no mês de outubro, a gente leu um livro de Cuba. Foi o segundo cubano desse ano. A gente quis ler esse cara, na verdade, porque a gente já tinha lido um cubano que não nos deu muitas respostas sobre algumas coisas que o pessoal queria ver. Então, lemos nesse mês o Trilogia Suja de Havana, do Pedro Juan Gutiérrez, que é um cara irreverente, assim. Para quem nunca leu, já deixo esse aviso inicial de que ele é irreverente e ele vai escrever sobre coisas que ninguém quer escrever ou que ninguém quer ler, né? Mais ainda, eu acho que além de que ninguém quer escrever, os próprios cubanos falarem sobre os seus problemas, sobre as coisas que eles enfrentam de uma maneira muito crua, ninguém quer ler sobre coisas feias, né? Em geral, a gente tem dificuldade de lidar com a parte mais suja do ser humano, e é o que o Pedro Juan faz aqui nesse livro.
E assim, gente, é um livro muito explícito em muitas questões, mas é para isso que ele existe, para colocar a gente em contato com toda essa realidade da pobreza, da miséria, e uma miséria que não é só uma miséria material, mas também uma miséria moral. E ele fala muito, muito sobre isso. É um livro autoficcional, tem muitas coisas que são baseadas na vida do próprio autor, mas também ele tem toda a sua dose de ficção, então a gente tem que considerar isso, né, na hora de ler. E foi um livro que, apesar dessa coisa difícil da realidade que ele estava mostrando, eu adorei ler, eu fiquei fascinada. Tem momentos em que ele é muito, muito filosófico e outros momentos ele é muito pornográfico e tudo isso anda junto, porque a gente é essa mistura, né? Eu já tinha lido um outro livro do Pedro Juan, que é O Rei de Havana, tem resenha aqui no canal, e esse livro é muito parecido com O Rei de Havana, só que se propõe mais realista, né? Então, imaginem, foi o primeiro livro dele dessa trilogia ou dessa coisa de querer retratar Havana e Cuba sujas. Então, tem muita coisa aqui, gente. Eu vou fazer resenha ainda sobre ele, mas já deixo essa recomendação para vocês, para quem tem estômago e para quem não se importa de ler essas coisas na literatura, é um livraço. E só esses dois já são calhamacinhos praticamente, né? Aqui reunidos a gente tem o quê? 600 páginas. Foi bastante coisa de leitura conjunta. Aliás, não sei como é que eu dei conta esse mês, mas vamos que vamos. Outra leitura conjunta foi a leitura que eu fiz com apoiadores do canal nesse bimestre, representando o bimestre de setembro e outubro. Era a nossa vez de ler clássicos, a gente fica alternando, né? Em cada bimestre é uma coisa diferente. Então, num bimestre é clássico, no outro bimestre é contemporâneo, e assim a gente vai. E dessa vez fiquei muito feliz porque foi um livro 5 estrelas para mim, O Água Funda, da Ruth Guimarães, livro de estreia dessa autora, que é uma escritora negra do interior de São Paulo e que quase ninguém comenta, quase ninguém fala nessa internet de meu Deus sobre esse livraço inacreditável, muito, muito bom. Aqui a gente vai ter a história de uma fazenda que depois virou uma cooperativa, virou um engenho, né? Acho que é alguma coisa, não me lembro agora qual era a coisa do engenho, se era cana ou não, mas que foi se transformando com o passar do tempo e a gente vai acompanhando toda essa fazenda, toda essa comunidade que se forma, as pessoas ali no seu cotidiano e com foco nos personagens também, assim, de falar de todo mundo daquela comunidade, desde a Sinhá, que era a dona daquilo, depois vendeu e empobreceu ao longo dos anos, desde as pessoas pobres, os trabalhadores, os caboclos, que são os caras que trabalham ali no serviço pesado, braçal. E vai ter história de amor, vai ter história das várias lendas que a gente tem no Brasil, mitologias brasileiras, né? Sobre, sei lá, enfim, encantamentos e coisas que são mágicas. E é muito o retrato do Brasil. Eu ainda vou fazer uma live para comentar tudo sobre esse livro aqui, porque sempre tem também live de finalização de leitura, porque eu convido todo mundo para participar, né? Então, eu vou comentar mais sobre o Água Funda, mas ó, livro delicioso, com gosto, com cheiro e com o sotaque do Brasil pra gente ler e espalhar por aí. Também de leitura conjunta, eu vou colocar aqui o Kindle para representar, mas vou deixar a capa para vocês também. Eu li com as minhas alunas do grupo de leitura e conversação em espanhol um livro que eu já tinha lido em português e que para mim foi muito especial reler. É o Sangue no Olho, da Lina Meruane, que é uma escritora chilena. Eu li em espanhol agora, Sangre en el Ojo, e eu espero que com isso eu consiga trazer uma resenha desse livro que para mim é inacreditável de bom. É um livro difícil, não pensem que é fácil de ler, talvez seja um pouco indigesto, bastante indigesto, porque tem a ver com sangue no olho, mas é um livro que literariamente, esteticamente me agrada profundo, assim. Nesse livro a gente tem a história de uma personagem chamada Lina, ou Lucina, baseada numa experiência da própria autora, mas ficcionalizada aqui, e a Lucina tem diabetes e ela, em algum momento, numa festa na casa dos amigos, chegou a hora de se colocar, se injetar insulina, e ela vai fazer isso, só que ela demora um pouco e não acha a seringa, então ela acaba tendo um negócio, um ciricutico no olho, estoura ali umas veias da córnea dela e ela começa a ver sangue no olho e a partir daí começam os principais dilemas, porque na verdade tem muitos dilemas. E aí a gente vai entendendo um pouco mais da vida pregressa dessa mulher, da vida dela com os pais, da vida dela com o seu namorado nos Estados Unidos, porque ela já tá fora do Chile há um tempo. A gente vai ver questões de
de imigrantes mesmo, questão de saúde pública, questão de relacionamentos e tudo de uma maneira muito indireta, num fluxo de consciência muito intenso da personagem. Eu gosto muito desse livro, eu gosto muito da escrita da Lina Meruane e pretendo trazer resenha para vocês, então segurem aí porque dessa vez vai ter que sair, mas é um livro que está publicado no Brasil e ele saía pela Kozak Naif. Eu não sei se vocês lembram da Kozak, mas era uma editora que tinha um catálogo excelente e se encontra em sebos, de vez em quando se encontra até na Amazon, a edição antiga. Então, se vocês gostam de fluxo de consciência, se vocês gostam dessa literatura mais intimista, leiam porque, livraço, escreve muito bem essa mulher. E agora eu vou falar das outras leituras que eu fiz por conta própria, por trabalho também, mas individualmente, ou algumas que eu fiz por gosto, puro e simples. Eu vinha lendo há algum tempo essa antologia aqui do Mario Benedetti, que é Antologia Poética com introdução de Pedro Orgambide, e é um livro bem grossinho, tá? Apesar de que ele é de bolsillo. É um livro que veio do Uruguai diretamente, eu consegui ele de segunda mão. E eu amo o Benedetti, né? Quem não sabe, alguém aqui não sabe que eu amo o Benedetti? É um escritor uruguaio que escreveu de tudo que vocês podem imaginar: poesia, prosa, crônica, letra de música, ficção mesmo, ficção histórica, tudo que vocês podem imaginar o Benedetti fez e fez muito bem. E ele é uma doçura de pessoa, né? E então eu sou muito fã, tanto da pessoa quanto do escritor aqui nesse caso, e eu tava lendo aos pouquinhos esse aqui, que tem o quê? 200 e tantas páginas. Algumas poesias que estavam aqui eu já conhecia, porque estão também em outras antologias, então foi muito bom rever, e outras eu não tinha a menor ideia, então aprofundei um pouco mais do que eu já conhecia do Benedettinho, e... ai, gente, isso aqui pra mim é um prêmio, sabe? Ler ele é me fazer um carinho, então de vez em quando eu me faço esse carinho. Maravilhoso. Quem não leu, leia o Benedetti. Dá para encontrar muita poesia dele em espanhol, inclusive, gratuitamente na internet. Basta dar uma procurada. Outro livro que eu li nesse mês de outubro foi um publi que eu fiz para Joyce Martins, um livro de contos chamado Contos de uma História Só, que saiu pela editora Patuá recentemente. Eu adorei essa capa e a Joyce entrou em contato comigo. Eu já comentei esse livro lá no meu Instagram, então eu não vou me deter aqui, mas vou deixar o post em que eu comento ele para vocês conferirem, porque é um livro de contos que é também muito a cara do Brasil. São vários contos sobre uma mesma família, então para quem tem dificuldade de se conectar com contos, porque acha que as histórias são muito diferentes, não consegue se apegar, aqui talvez esse seja um motivo para se apegar. É um livro que vai retratar uma família do século XX até o século XXI, passando por várias coisas, inclusive a pandemia e os seus desdobramentos. Então, vale a pena conferir o post que eu fiz lá no Instagram. Outro livro que eu li foi para uma leitura conjunta, mas não das que eu organizo. Eu também participo de um clube, que é o Clube do Livro Lascivo, da Lasciva Lua, que é a Lua Menezes. Ela é terapeuta e ela é especialista em sexualidade positiva e ela tem conteúdos incríveis para pessoas que se identificam como mulheres ou que pensam em várias questões desse âmbito. Ela é maravilhosa, ela tem uma abordagem de vida e de trabalho assim que eu gosto muito, e eu participo de um clube de leitura em que ela coloca vários livros bem diferentes, inclusive o livro da Sally Rooney que eu li esse ano, Pessoas Normais, foi por causa... Pessoas Normais não... Conversas entre Amigos, foi por causa desse clube. Mas enfim, nessa vez, desse mês de outubro, o livro a ser discutido era da Yajiazi, que é uma escritora de Gana que eu gosto muito, que eu queria muito ler, na verdade, e eu ainda não tinha lido. Eu tinha aqui, da mesma autora, o livro A Caminho de Casa, há muito tempo, ele tá aqui atrás, não vai aparecer, mas eu resolvi então ler este outro que eu não tinha, e que eu ganhei da querida Cíntia. É O Reino Transcendente. E é um livro, gente, que me surpreendeu muito. Ele tem esse nome que parece até religioso e tem a ver com o livro, né? Um reino transcendente, o reino da salvação. E a gente tem aqui uma personagem que vai com a sua mãe... Na verdade, vai com a sua mãe não, vamos voltar aqui. É uma personagem que nasceu nos Estados Unidos, mas cuja mãe veio de Gana tentando uma vida melhor, e ela veio com o seu filho pequeno, o primeiro filho dela, que era o Nana, o seu filho adorado, e depois nos Estados Unidos, quando o marido vai atrás dela, ela acaba tendo a Gift, que é a nossa narradora e que vai discutir aqui muitas questões sobre família, sobre pertencimento, especialmente porque o seu irmão
mais velho, passa por um negócio lá muito complicado e isso vai afetar toda a família e elas vão ficando cada vez mais sozinhas, né? A Gift e a sua mãe. Existem questões aqui de toda a ordem que você pode imaginar. Ela fala sobre racismo, ela fala sobre saúde mental, ela fala sobre condição de imigrante, fala sobre pobreza, sobre ser negro nos Estados Unidos em comparação com a África e fala sobre drogadição, fala sobre o vício dos opioides, que é uma epidemia, né, nos Estados Unidos, e fala também sobre crer em alguma coisa. Então é um livro que vai falar muito sobre fé, sobre religião, porque a personagem era crente e depois ela vai se afastando da igreja e, assim, é um livro que traz tanta coisa que eu não sei como é que ela fez tão bem caber tudo isso em 300 e poucas páginas. Assim, realmente não é um livro superficial, não é um livro leviano, é um livro muito forte, com reflexões muito profundas que eu adorei ler, eu devorei e, assim, já entrou pro favorito do ano, nesse nível. Então, se vocês têm interesse por algum desses temas, eu recomendo muito a leitura, porque eu acho que vocês vão gostar. Ufa! Para finalizar o último livro, nos 45 do segundo tempo, eu li um livrinho de poesia que tá dentro das minhas intenções de leitura, antes da Flip, porque nesse ano eu vou para a Flip também, a Festa Literária Internacional de Paraty, e eu tô tentando ler alguns livros de alguns autores que vão estar por lá, vamos ver se eu consigo. Um deles era este, Veludo Rouco, que é um livro de poesia da Bruna Beber, uma escritora de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e esse livro aqui eu recebi em parceria com a Companhia das Letras, há pouco tempo até, e eu fui ler porque, né, eu comecei pela poesia que é mais fácil para mim. E eu gostei médio. Gostei de algumas poesias, foi interessante em alguns pontos, em outros não. Algumas poesias para mim não me tocaram de maneira nenhuma. Algumas poesias são em prosa, que é uma coisa que eu também não gosto, porque eu sou apegada à forma. Então foi um livro bem mediano, eu acho que eu dei 3 estrelas para ele. Teve coisas massa, mas não foi uma leitura assim, oh meu Deus, inesquecível. Enfim, para quem gosta de poesia contemporânea, talvez seja interessante dar uma chance para ele e conhecer. E é isso, gente. Essas foram todas as 8 leituras que eu fiz no mês de outubro. Inacreditável. Esse ano eu já li muito mais do que nos anos anteriores, todos. A minha média de leitura era, sei lá, 60 livros por ano, quando muito. E eu já passei dos 65 nesse momento aqui, ainda tem novembro e dezembro, então tô até surpresa comigo mesma, não sei o que aconteceu. Mas vamos aproveitar porque a lista ela é sempre infinita, né? Então quando tá rendendo tá ótimo. Quando não tá rendendo tudo bem também, e ninguém aqui é máquina, mas quando rende a gente fica feliz, né? Eu fiquei feliz. Me contem aqui também o que vocês andaram lendo nesse mês passado, eu vou adorar saber. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.